Fala, meus amigos, beleza? Vamos lá corrigir a prova de criminologia do concurso de delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. A gente vai comentar um pouquinho sobre essa prova. Já falo para vocês que eu achei uma prova em nível tranquilo, uma prova sem dificuldades e sem brechas para recursos, beleza? Vou colocar aí no canto para vocês. Vamos lá conversar um pouquinho questão por questão. Questão 96 trazia o seguinte, se não me engano é prova branca essa daqui. Em sua obra História dos Pensamentos Criminológicos, Gabriel Anitua explica que, para determinada corrente de pensamento, o problema do desvio encontra-se na estrutura social. Aqui a gente já tem informações importantes. O problema do desvio encontra-se no corpo social. Quer dizer que não é uma patologia, não é algo anormal de uma sociedade. É algo que faz parte dessa sociedade, ou seja, do seu corpo social. Só que a gente já tem que pensar em qual teoria, que é típica de uma teoria, esse termo de pronúncia, falar que o problema do desvio encontra-se na própria estrutura social. Mas calma que a gente vai chegar lá. A estrutura social não permite a todos os indivíduos que seu comportamento se oriente de acordo com as metas e meios culturalmente compartilhados. Só de falar metas e meios culturalmente compartilhados, pessoal, não há outra dúvida a não ser Robert Merton, quem colocou aí, eu até brinco que é a regra do CIRAR. Ele mostra pra gente que quando as metas culturais elas não estão de acordo com os meios institucionais, a gente chega a um estado que a gente chama de estado de anomia. O que é esse estado de anomia? É um estado em que há um descontrole das leis, um descrédito das leis ou até mesmo a ausência das leis. E isso faz com que naquele momento aquela pessoa não sinta o peso das leis agindo sobre ela. Então há um estado de anomia onde a pessoa não consegue encontrar um estado que a gente chama de conformidade. O que é a conformidade? É quando você está ok com as metas culturais e ok com os meios institucionais. Mas nós temos outros modelos de Merton que vai contra os meios institucionais ou metas culturais, como por exemplo a inovação. A inovação, a pessoa concorda que tem desejo pelas metas culturais, que são aí você ter direito a dinheiro, a poder comprar uma casa, um carro, enfim, mas não respeita os meios institucionais, que é o que você precisa para chegar até essas metas culturais. Trabalho, escola e também seguir as leis. Beleza? Então, nós temos 5 modelos, a gente não vai entrar nesse mérito agora, né, mas é o modelo da conformidade, inovação, do ritualismo, da apatia e da rebelião. São os 5 modelos de Merton que ele mostra as divergências entre as metas culturais e os meios institucionais. Só poderia ser a letra D. Dou uma ênfase especial porque dentro da teoria da anomia nós temos 2 principais autores, Robert Merton e Durkheim, e cada um falava uma coisa. Claro, estavam alinhados nas ideias, mas é Robert Merton que defendia esse conceito de metas culturais e meios institucionais, mas é Durkheim que falava que o crime dentro de uma sociedade é algo normal e muitas vezes é algo necessário para que as pessoas possam seguir as regras comunitárias. Beleza? Então, cuidado para não confundir os autores aí, questãozinha tranquila. Lembrando que Sutherland, ele é autor da teoria da associação diferencial, né? Etiquetamento social é a mesma teoria do paradigma da reação social, é a mesma teoria do Labeling Approach, e não, ela entra dentro das teorias do conflito, não tem nada a ver com a escola de Chicago. E a criminologia cultural, ela vem com vamos dizer assim, uma outra derivação da criminologia pós-teoria crítica, tá? Mas ela não entra aí nessas teorias do conflito nem do consenso. Beleza? Tranquila questão? Vamos para a próxima. 97. Após ser agredida por seu marido, Ana Cláudia busca auxílio em delegacia policial próxima à sua residência. Primeira coisa, você está falando sobre vitimização. A gente já vem nos itens aqui, já vê que é vitimização. Ser agredida por seu marido, isso é o ato de um crime, o momento que acontece o crime. No momento que a pessoa se torna vítima, a gente se chama de vitimização primária. É o próprio ato, é o momento em que ela se torna vítima. Então, por isso, vitimização primária, porque ela está sendo agredida neste momento. Após narrar tudo, aí ela busca auxílio na delegacia, próxima de sua residência. Após narrar todo o ocorrido ao servidor responsável, ele afirmou que não parecia ser nada grave porque ela não apresentava nenhuma marca de lesão, sugerindo em tom, não sei o que é isso aqui, tom jocoso que está escrito, enfim, que ela deveria voltar para casa porque marido está difícil de encontrar. Olha só que desprezo na delegacia. Desprezo na delegacia, ela se torna vítima uma segunda vez. A isso a gente dá o nome de vitimização secundária, né? Ou seja, houve um descaso na própria delegacia e ela sai de lá sem ter o seu devido registro.
Bom, então ao narrar esse fato e sofrer todo o desprezo na delegacia, a gente tem 3 nomes para vitimização secundária. Vitimização secundária, revitimização ou sobrevitimização. Qualquer um desses 3 enquadram aí. Então, primeiro ela sofre a vitimização primária e posteriormente vitimização secundária, que é o descaso na própria delegacia. Resposta é a letra D. Beleza? Tranquilo, tranquilo? Bora para a próxima questão. Lembrando só rapidinho uma revisão. Nós temos vitimização primária, o ato, vitimização secundária, descaso do sistema de justiça criminal, vitimização terciária, rotulação da própria sociedade, vitimização indireta, familiares próximos que também sofrem com esse tipo de vitimização, e a heterovitimização, quando há uma autoculpabilização pela própria vítima, ela própria se autorrecrimina pela ocorrência. 98. Vários estudos indicam que a população brasileira, carcerária brasileira, é formada essencialmente por jovens pretos e pardos, com baixa escolaridade e processados por delitos patrimoniais e relacionados ao tráfico de drogas. Parte da criminologia analisa essa dinâmica através das noções. Vamos de novo ao enunciado. Vários estudos indicam que a população, falou sobre população carcerária. A criminologia, entenda pessoal, que ela entende que o cárcere é algo que faz o indivíduo seguir uma carreira criminosa que dificilmente ele volta ao seu caminho normal, porque no cárcere é onde há maior segregação desse indivíduo perante a sociedade, perante o trabalho, perante as oportunidades. Então, o próprio sistema de justiça criminal, muitas vezes, ele conduz aquele indivíduo a uma carreira criminosa. E é isso que o enunciado quer que você entenda. Bom, com baixa escolaridade, processado por delitos patrimoniais e relacionado ao tráfico de drogas. Questão do tráfico de drogas, a gente vai comentar um pouquinho também. Parte da criminologia analisa essa dinâmica das noções microsociológicas e macrosociológicas da ideologia da defesa social propostas pelas teorias conflituais. As teorias conflituais, elas estão dentro do que a gente chama de teorias macrosociológicas, onde elas possuem um cunho argumentativo. Beleza? Então, não entra as teorias microsociológicas, entra as teorias macrosociológicas, se dividem em 2 grupos, consenso ou conflito. No caso aqui, realmente, o enunciado fala sobre as teorias conflituais, mas não é o enunciado todo, não é o item a tudo que está correto. Decriminalização primária, secundária e seletividade do sistema penal, propostas pelo paradigma etiológico. Ô louco! Paradigma etiológico, pessoal, está dentro das teorias consensuais. Teorias consensuais são aquelas que têm cunho funcionalista, integralista, funcionalista. Beleza? Integralista. Bom, da desigualdade, estrutura social, propostas pelo modelo do consenso. O enunciado está citando as teorias do conflito, que são as teorias que criticam as leis. Lembra, pessoal? Teorias do conflito são as teorias que fazem crítica em relação às leis e ao sistema de justiça criminal. E principalmente ao direito penal, pois elas falam que quem cria as leis, criam as leis para proteger a sua própria classe dominante e escolher quem devem ser aqueles que devem ser criminalizados. Das subculturas criminais, não, subcultura criminal também é uma teoria consensual. Da criminalização primária, nós vamos ter nossa resposta E. Da criminalização secundária e da seletividade do sistema penal. O que é a criminalização primária? É o próprio ato de criar as leis, né, umas leis que são desiguais por natureza. Essa é a criminalização primária. O direito penal, quando ele cria leis que favorecem a classe dominante, essa é a criminalização primária. A criminalização secundária é a aplicação dessas próprias leis que foram criadas anteriormente. E a seletividade no sistema, do sistema penal pode ser chamada inclusive de criminalização terciária, né? E ela é que são as propostas pela criminologia crítica que realmente fazem com que o indivíduo siga uma carreira criminosa, o próprio sistema de justiça criminal, as leis, favorecendo com que haja um aumento da população carcerária e não resolvendo os problemas aí da população. Beleza? Então, resposta letra I. Vamos lá para mais uma questãozinha, questão 99. No livro Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal, Alessandro Barato, ao apresentar determinada perspectiva teórica, explica que para seus autores, perguntas centrais seriam aquelas dizendo respeito a quem é definido como desviante, que efeito decorre dessa definição sobre o indivíduo e quem define quem. Nas minhas aulas eu coloco exatamente essas perguntas quando eu retrato essa teoria. Ele está falando de teoria do etiquetamento social ou teoria do labeling approach. Não é certo falar criminoso porque você já está rotulando aquele indivíduo como criminoso. E quando você rotula uma pessoa dessa forma, você já conduz ele a se distanciar da sociedade, um indivíduo que tem antecedentes criminais, um indivíduo que terá reduzidas oportunidades.
Logo, isso faz com que haja uma reincidência, uma criminalização secundária, onde ele volte a cometer crimes devido a essa rotulação que ele sofre, tanto do sistema de justiça criminal como da sociedade. Então, o certo não é rotulá-lo como criminoso, mas sim entender quem é definido como desviante, qual o efeito, qual a reação social, qual o efeito que ocorre dessa definição sobre este indivíduo. Então, o estudo dessa reação social, ou seja, não é um paradigma etiológico, mas entender causas e origens pontuais, mas sim entender o efeito que essa reação social pode gerar nesse indivíduo e conduzi-lo a uma carreira criminosa mais efetiva. Resposta letra C. Questão 100. Dentro da perspectiva criminológica, os órgãos de polícia e justiça se referem às instâncias, questão mais fácil de criminologia, sem dúvida alguma, né? Órgãos de polícia e justiça refere-se a controle social formal. Nós temos aí dois grupos de controle: controle social formal, que tem caráter de sanção, punição, que é formado pelos órgãos do Estado, por Forças Armadas, Polícia, Ministério Público, e nós temos o controle social informal, que é aqueles que vêm dos nossos próprios laços sociais, trabalho, religião, profissão, clube, pessoal do clube, enfim. Então aqui tem caráter de educativo, caráter social. A polícia comunitária é um que está entre ali, está tanto no controle social formal quanto informal, porque ela possui esses dois caráteres. Beleza? Então, esses órgãos de polícia e justiça referem-se aí ao controle social formal. Chamo ainda a atenção que o controle social formal ele pode se dividir em 3 instâncias. Primeira instância, Polícia Judiciária. Segunda instância, Ministério Público. E terceira instância, o próprio Poder Judiciário. Legal? E é isso. Com isso, a gente fecha essa aula nossa com dicas, pessoal. Espero que tenham gostado, tenham aproveitado. Prova de criminologia tranquila. E siga a nossa página aí, que a gente vai estar sempre comentando os conteúdos novos, as novas provas que forem aparecendo aí. Abraço, tchau!